Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te louvo e te agradeço por aqueles que me comunicaram, que não poderiam estar aqui hoje, porque estão trabalhando. Deus, abençoe o trabalho dos nossos irmãos. Que a mão do Senhor os cerque, que a presença do Senhor seja real na vida deles, os protegendo e os guardando. Pai, nós oramos em especial por todas as pessoas que temos orado no grupo, que estão com Covid ou se recuperando. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa abençoar essas pessoas, tirando todo o mal-estar, recobrando as forças delas. Deus, em nome de Jesus, que todo o mal-estar do Covid, a moleza, a fraqueza, as dores de cabeça, as dores nos músculos, Senhor, as dores nos olhos, seja a dor que for, que o Senhor possa, Pai, aliviar essa dor nesse momento. Nós pedimos isso em nome de Jesus, que o Senhor visite cada família, cada pessoa, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, essas pessoas sejam marcadas pelo Senhor nesse momento, pelo toque do Senhor, pela cura. Visite as pessoas que estão no hospital, internadas, Senhor, com falta de ar. Dê um fôlego novo para elas, nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por todos aqueles que estão esperando vagas nos hospitais. Deus, abra as portas para que eles possam entrar e se recuperar. Em nome de Jesus, esvazie os hospitais nesses dias, nós pedimos em nome de Jesus. Não com pessoas mortas, mas com pessoas recuperadas. O Senhor é poderoso para fazer isso. Por isso, Pai, em nome de Jesus, use toda essa circunstância, como o Senhor tem feito, para a sua glória. Que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Nós colocamos também as outras enfermidades, aqueles que estão passando por procedimentos cirúrgicos, aqueles que estão se recuperando de cirurgias, aqueles que estão fazendo tratamento oncológico. Deus, como o seu Milton, Deus, em nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre eles. Deus, todas aquelas pessoas que têm pedido oração, com câncer, Senhor, que seja o que for a enfermidade, Deus, visite essas pessoas agora trazendo a sua cura. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor, Pai, possa alcançar essas pessoas. Nós clamamos também pelos nossos familiares, Senhor, que hoje estão adorando falsos deuses, que hoje estão, Senhor, em falsas doutrinas, em falsos evangelhos. Oramos, Deus, para que o Senhor os salve. Salve as pessoas da nossa casa. Assim como Josué disse um dia, eu e minha casa serviremos a Deus. Deus, que em nome de Jesus, cada família aqui possa ter todos os parentes alcançados. Clamamos isso em nome de Jesus. Oramos pelos governantes, Senhor, pelo nosso presidente, senadores, deputados, Senhor, vereadores. Deus, abençoe todos, Pai. Visite todos de uma maneira especial hoje, para que eles possam, Senhor, cumprir os seus papéis, fazendo justiça. Em nome de Jesus, Deus, que qualquer espécie de corrupção seja banida desses lugares, que tudo venha à tona, e que em nome de Jesus, Pai, a sua justiça seja real dentro das câmaras, dentro das assembleias, dentro do Senado, Senhor, em nome de Jesus, lá no Palácio do Planalto. Deus, em nome de Jesus Cristo, visite essas pessoas agora. Nós oramos, Senhor, por todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os profissionais que trabalham no hospital, limpeza urbana, os militares. Deus, visite a todos, Pai, protegendo, guardando e usando-os como instrumentos, Senhor, nas mãos do Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Eu te louvo em especial nesse momento pela fidelidade dos irmãos. São tantos, Senhor, que ainda permaneceram fiéis, e nós te louvamos, Pai, pelo cuidado do Senhor com a sua casa. Abençoe aqueles que estão desempregados, abençoe aqueles que estão, Senhor, com pouca renda e precisam de algo a mais. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor abençoe a todos, e que a mão poderosa do Senhor possa visitar, Senhor, cada família. Deus, ajuda-nos a ajudar os nossos próximos, como temos feito, Senhor, que não faltará comida na mesa de ninguém que estiver ao nosso redor e aonde as nossas mãos alcançarem. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar o máximo de gente possível. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a gerir de uma maneira responsável, madura, fiel, Senhor, obediente ao Senhor, para que possamos usar cada recurso aqui dispensado, Senhor, para a sua glória e para o seu louvor. Nós te agradecemos, Pai. Abençoe cada família que está aqui, abençoe cada família que nos acompanha pela internet, que assistirá aos vídeos depois. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa visitar aqueles que estão viajando e trazer a sua paz. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco. Pedimos isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Se sente, por favor.
Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Amós capítulo 4, a partir do verso 6, o Bruno já pôs aqui no telão. Nós estamos na série de estudos, na carta, nesse livro do profeta Amós. Meio que uma carta, contando uma história, mas é muito bonito ver toda a história e ver como ela é, e que o Senhor possa falar ao seu coração de uma maneira especial essa manhã. Amós capítulo 4, a partir do verso 4 nós vamos ler. Bruno, volta 2 aí, por favor, pegando um pedacinho do sermão passado. Amós 4, a partir do verso 4, vamos ler? Se você está procurando na sua Bíblia ainda, você tem 3 segundos, brincadeira. Mas se você está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Você que está em casa pode abrir a sua Bíblia. E seja muito bem-vindo, você que está conosco pela internet. Eu sei que alguns irmãos não conseguem vir, mas você que consegue, venha. Vai ser uma bênção ter você aqui conosco. Nem que seja para a gente se olhar de longe, sorrir com os olhos, como a Ana falou agora há pouco, a gente tem falado esses dias. Mas vamos lá. Amós 4:4. Amós começa esse capítulo falando para as vacas de Bazã, as mulheres que oprimiam os maridos para conseguir mais renda, para elas continuarem tendo festa, curtindo a vida. E ele faz um convite irônico: andem, vão a Betel cometer pecados. Qual que é o profeta que vai convidar alguém para cometer pecado? Qual que é a pessoa de Deus que vai te chamar para pecar? Mas ele está fazendo de maneira irônica, porque o que eles faziam era um culto falso. Eles viviam numa doutrina falsa. Eles achavam que estavam adorando a Deus, mas não estavam. Então ele fala: andem, vão a Betel cometer pecados. Continue a desobedecer em Gilgal. Ofereçam sacrifícios todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada 3 dias. Eles estavam fazendo até mais do que pedia de maneira religiosa. Apresentem seu pão com fermento como oferta de gratidão. Não se oferecia pão com fermento. Oferecia pão sem fermento, segundo a lei. Entreguem suas ofertas voluntárias para sair se gabando delas. Ninguém fazia oferta para Deus para depois ficar: gente, olha o que eu fiz. Não. Era o contrário, mas ele vem chamando isso de maneira irônica. E ele fala: é desse tipo de coisa que vocês israelitas gostam de fazer, diz o Senhor soberano. Verso 6. Eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Segurei as chuvas quando as suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas retive em outra. Chovia sobre um campo, enquanto o outro secava. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas não havia suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí algumas das suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados tirados do fogo. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepara-se para encontrar seu Deus. 13 e último. Pois aquele que formou os montes agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz no amanhecer em escuridão e pisa sobre os lugares altos da terra. Seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua palavra inspirada, obrigado porque o Senhor sempre está falando conosco. Obrigado porque teu Espírito bendito inspirou homens a escreverem textos tão maravilhosos. Deus, em nome de Jesus, que essa manhã, essa exposição possa animar os desanimados, convencer aqueles que estão vivendo uma vida de pecado a se voltarem ao Senhor, se arrependerem. Deus, que em nome de Jesus o Senhor console os aflitos e nos traga para mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço em especial, cale a voz dos falsos profetas. São tantas balelas, tantas palavras lançadas, tantas declarações, tantas profecias malignas, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa calar a voz dos falsos profetas
e que as pessoas, aqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo, sejam alcançados pelo verdadeiro Evangelho. Te agradeço, Pai. Abençoe cada família que está aqui e que o Senhor possa consolar o coração de quem tem que consolar e animar quem tem que animar. Peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de um dos textos mais dramáticos da Bíblia. Porque o profeta Amós mostra até onde a cegueira do povo de Deus pode chegar. Até onde uma pessoa cega totalmente fala, não tem nada a ver. E está acontecendo tudo debaixo do nariz da pessoa. Na mensagem anterior, Deus jurou pela sua santidade, que ia castigar o povo. Ele falou, eu juro pela minha santidade que eu vou castigar vocês. E Deus é santo. E o povo está afrontando ele. A santidade dele exigia que ele castigasse o povo. Deus é santo. E Ele não vai deixar você, que é eleito, que é salvo, Ele não vai deixar você viver do jeito que você quer. Se necessário, Ele vai te corrigir. Ele vai mandar circunstâncias, às vezes, que você fala assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer? Ele está te trazendo de volta para o trilho. Deus sempre nos quer no trilho dEle, que Ele preparou para nós. E Ele disse que faria isso, Ele castigaria o povo através de uma nação inimiga, os assírios. Se você ver a história, a Síria vinha como o povo mais poderoso da época, poucas décadas depois, vinha atacar o Egito. E Israel ficava no meio do caminho. Então eles passaram igual um trator, acabando com o reino do norte. Acabaram com tudo. Outra coisa que Deus falou que ia castigá-los. Porque as mulheres, naquela época, as vacas de Bazã, você vai ver isso no verso 1 do capítulo 4, elas viviam de maneira regalada. Elas queriam festa. Elas exigiam para os maridos, tragam mais bebida. Então os maridos tinham que trabalhar e fazer coisa errada, oprimindo os pobres para ter mais dinheiro, para continuar mantendo o padrão das festas delas. Para continuar mantendo aquele padrão de pecado. E eles estavam também adorando um bezerro de ouro em Gilgal e outro em Betel. Ao invés de ir para Jerusalém, como a lei mandava, adorar a Deus, o único Deus verdadeiro, não. Eles iam para Jerusalém, para Betel e inventavam coisas. Fizeram um bezerro de ouro e falaram, esses deuses tiraram vocês do Egito. Jeroboão fez isso, Jeroboão I. E Jeroboão II estava vivendo um tempo, que era o filho dele, vivendo um tempo de muita prosperidade, então eles achavam que Deus estava com eles. Eles fazendo coisa errada, achavam que Deus estava com eles. Se você é cristão, está vivendo fazendo coisa errada, você está vivendo uma vida totalmente maligna, não ache que Deus está com você. Ah, não, mas está dando tudo certo, lá no meu trabalho está uma benção. Eu estou ganhando dinheiro, estou fazendo isso e aquilo. Se você está fazendo algo errado, Deus está te chamando para o arrependimento todo dia. Por isso que todos os dias eu preciso chegar diante de Deus e falar, Deus, me perdoa pelos pecados, até que eu não lembro. Porque nós desagradamos o Senhor. Dependendo do jeito que a gente vive. Outra coisa que a gente leu, eles ofereciam um sacrifício com pão, com fermento. Deus falou para eles, não, a lei dizia, tem que ser pão sem fermento. E eles tinham um culto de prosperidade, diante do bezerro de ouro. Olha o ouro, é porque Deus vai atrair ouro para você. Eles tinham uma campanha de prosperidade lá. Todo culto pagão é voltado para isso. Só riqueza, colheita, vitória nas guerras, prosperidade. E é isso que o povo de Deus estava fazendo. Tinha uma aliança com Deus que foi dada a eles, a lei foi dada a eles, mas Deus falou para eles, vocês quebraram a lei, eu vou castigar vocês. Eu vou castigar vocês. E por causa disso, Deus jurou que ia castigá-los. E Deus usou da sua misericórdia para tentar trazer arrependimento. Porque eles pecaram repetidamente. Deus sempre nos dá chance. Em Lamentações capítulo 3, o profeta Jeremias, ele está passando um momento muito difícil. Ele está vendo o povo sendo levado cativo para o cativeiro, mas ele fala, as suas misericórdias se renovam toda manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Espera aí, como que está acontecendo tudo de ruim e a misericórdia? A misericórdia renova de manhã para te dar uma chance de agir diferente. Cada dia que você tem, ninguém sabe se vai dormir e vai acordar amanhã. Alguém tem certeza que vai acordar amanhã? Não tem. Sabe, o sono que vem a nós, primeiro é para mostrar que Deus está no controle de tudo, que nós podemos dormir e que Ele continua agindo. Por isso que um pai às vezes fica, ai meu filho, estou preocupado que ele saiu. Está tudo no controle do Senhor. Ele tem controle de tudo. E quando nós dormimos, nós estamos ensaiando para a eternidade, porque eu não sei quando e se eu vou acordar de novo.
Eu pus meu telefone para despertar, mas pode ser que eu não desperte. E hoje, antigamente, a gente usava o rádio relógio, né? Eu não sou dessa época, não. Meu irmão é. Tinha um rádio relógio aqui, pequenininho. Meu pai até hoje acorda com aquele negócio. E o povo enriqueceu, oprimindo os pobres, ostentando os bens, maltratando os fracos, tudo em torno do ego. E o capítulo 4 vai terminar Deus dizendo assim: prepara para encontrar comigo. Você já imaginou? Pô, Deus vai estar no ponto de encontro amanhã. Prepare-se para encontrar seu Deus. Pensa se você recebe uma notícia dessa. Eu acho que tem gente que já ia começar a tremer todo. É igual quando a pessoa está doente, pensa que vai morrer, né? Senhor, me perdoa, porque quando eu tinha 1 ano, Deus, ele começa a falar, se eu não pedir perdão por alguma coisa, vai que morre, né? Essa semana estive num velório, e toda vez que eu vou em velório, eu lembro que o livro de Provérbios diz que é melhor estar, no livro de Eclesiastes, que é melhor estar num velório do que numa festa. E esses dias agora a gente não está podendo fazer festa, né? E eu já estive em muitos velórios. Então, apesar de tudo que Deus tinha feito, para o povo se converter, para o povo voltar para Ele, eles não queriam se voltar para Deus. Então hoje nós vamos ver 3 coisas nesse texto. Primeiro, Deus alertando o povo, para eles acordarem e se arrependerem, que ainda tem um momento do alerta. Primeira etapa, Deus vai alertando para ver se a pessoa se volta para Ele. Depois, na segunda parte do texto, ele vai falar da cegueira de Israel. Eles estão cegos. Deus fez um monte de coisa e eles não viram nada. Eles não mudaram. E depois, a convocação para o dia do juízo. Ele fala, prepara-te. Prepara-se, diz essa versão, para encontrar o seu Deus. Mas o que Deus fez para alertar Israel que o castigo estava chegando? Deus havia chamado a nação de 2 maneiras. Primeiro, ele pôs os profetas para anunciar. Antes de Amós, ele mandou Joel, Jonas, Elias e Eliseu. Os profetas vieram, anunciaram, Deus trouxe os profetas que falaram, depois Deus traz o juízo sobre a terra, não chove, a gente vai falar um pouquinho disso, não chove, a plantação, eles não têm o que comer, eles têm que andar de cidade em cidade buscando água, tudo isso com o objetivo de falar assim, volta para mim. Tem hora que você precisa acordar, se você está passando uma luta terrível, é Deus gritando, volta! Porque os dele, ele grita para eles voltarem. O povo dele, ele trata dessa forma. E eles provocaram Deus por pecados de ordem social e religiosa. Eles estavam oprimindo os pobres e estavam oferecendo um falso culto. Pensa, você está oferecendo algo para Deus que Deus não vai receber. E outra forma que Deus fez, Deus vinha com calamidade, desastres, circunstâncias, tragédias. O povo deveria perguntar, gente, por que esse terremoto aconteceu? Por que a terra está seca? Cadê a chuva? Por que nós estamos perdendo a batalha para os nossos inimigos? Deus falou que ia estar com a gente. Por que está faltando pão? Por que chove? Por que praga de gafanhoto? Deus esperava que o povo refletisse. Falava, gente, Deus não falou que ia abençoar a gente se a gente obedecesse? Então nós estamos desobedecendo, porque está dando tudo errado. Isso era um alarme para despertar o coração deles. E Amós dá um histórico do que Deus vinha fazendo para alertá-los. Olha o que Deus fez, verso 6. Eu trouxe fome sobre toda a cidade. Toda a cidade do reino ali de Israel estava passando fome. Escassez de alimentos sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Isso me dói no coração. No texto original fala que Deus trouxe a fome e deixou os dentes deles limpos. Quando a gente estava saindo de casa hoje, as meninas, a gente quer a vitamina. A gente compra aquelas vitaminas de gominha, para elas tem que tomar vitamina C esses dias, né? Aí falou, não, os dentes estão limpos, então não vou comer agora, vou comer mais tarde. Não sei se foi a Elizabeth ou a Amanda que falaram. É exatamente isso que no texto diz. Isso não foi ao acaso. Deus trouxe fome para eles. Poxa, mas Deus,
Deus está dizendo, eu trouxe fome sobre toda a cidade. Essas calamidades eram parte do propósito de Deus para despertar o povo. Eles não tinham o que comer nas cidades. Durante a época de Eliseu, houve 7 anos de seca e fome. 7 anos. O povo de Deus passando fome, na seca. Durante o tempo de Elias, 3 anos e meio sem chover. Já imaginou se Goiânia fica 3 anos e meio sem chover? O povo fala, misericórdia. Era a mão de Deus sobre eles, para despertá-los dos pecados, porque eles estavam cegos. Segunda coisa, verso 7. Ele trouxe seca sobre o campo. Segurei as chuvas das suas plantações, quanto vocês mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas retive em outra. Chovia num campo, enquanto secava o outro. Verso 8. Andavam de cidade em cidade, em busca de água, mas não havia suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Havia uma seca tão violenta. Deus reteve a chuva 3 meses antes da colheita. Quando não chove, jogou semente. Não chove, não vai nascer nada. Hoje, o pessoal tenta usar recurso, deslocar água, mas se a chuva não vier, se o arroz está caro, ele vai ficar mais caro ainda. Porque precisa da chuva. E essa chuva era entre outubro e fevereiro, essencial para a safra que aconteceria em junho. Se não chovesse, a safra estava perdida. Deus segurou a chuva para o povo voltar para ele. A fome veio, o povo tinha que perguntar, o que está acontecendo? Porque tem hora que acontece uma coisa do nada. Eu preciso me perguntar, o que está acontecendo? Não é procurar pecado em mim, pode ser que seja. Mas eu preciso pensar, nós somos o povo de Deus, por que a gente não está vendo nada de bom acontecer? Deus fez chover em um lugar e não fez cair chuva em outro. Como se Deus dissesse, o que falta para vocês verem que isso não é um acidente natural, que eu estou agindo? A situação era grave. Eles armazenavam água da chuva para beber quando a água acabava dos poços. Não tinha chuva, ia beber o quê? A turma ia de cidade em cidade, mas não era suficiente a água. Terceiro castigo, verso 9. Castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Pragas das plantas. Mandou praga. Deus mandou praga para as hortas. Essa palavra gafanhoto aí, no hebraico, é cortador. É um gafanhoto diferente do que a gente conhece, daquele verdinho bonitinho. Não, ele é preto. Ele picota tudo, ele passa cortando, por isso que ele é chamado de cortador. E eles atingiram 3 árvores que Israel admirava muito. A oliveira, a videira e a figueira. Acabando com o vinho, com o azeite e com os figos. Amós está dizendo, Deus mandou cortar essas árvores que vocês têm de essencial para a vida. Ele mandou cortar. Enquanto isso, eles estavam lá, diante do bezerro de ouro, clamando por prosperidade. O verso 10, ele diz que Deus mandou a peste contra o seu povo. Verso 10. Enviei pestes ou pragas contra vocês, como pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra. Pô, mas Deus matou. Matei seus jovens na guerra. Ele usou os assírios. Matei os seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. A peste era a 5ª praga do Egito. Deus mandou peste sobre o Egito quando não queria deixar o povo sair. Aí Deus falou assim, ó, a peste que eu mandei no Egito, eu mandei sobre vocês. Será que vocês não estão entendendo que vocês estão pecando? A 6ª praga, as úlceras. Mandou úlceras sobre os animais. As pragas, quando ele fala praga, a expressão um é a praga. A 5ª praga, a outra é a 6ª. Veio úlcera sobre os animais, foi matando gente. Foi matando gente. Está vendo essa praga, essa úlcera que eu mandei? Isso não lembra você quando os seus descendentes estavam no Egito? Eu estou tratando vocês da mesma maneira que eu tratei os egípcios. Olha o que Deus está gritando desde o começo no livro de Amós. Se você agir como um ímpio, Deus vai te tratar como um ímpio.
Ele vai te castigar da mesma forma. Deus não vai te tratar diferente. Ele fala, vocês não percebem que eu estou fazendo isso? Deus trouxe guerra entre o próprio povo. Matei seus jovens na guerra. Levei seus cavalos. Deus está dizendo, eu estou do lado dos inimigos, eu não estou com você mais. Levei seus cavalos presos. Tudo na primeira pessoa. Deus está dizendo que Ele fez. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Pensa o cheiro de carniça, porque não tinha como sepultar todo mundo. Morreu gente demais. Começou a feder os cadáveres ali. Verso 11. Destruí algumas de suas cidades, como destruir Sodoma e Gomorra. Olha que comparação terrível. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da imoralidade. Ele está falando, vocês são imorais, eu destruí, os que sobreviveram. Pareciam gravetos chamuscados no fogo. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. A gente sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E ele está falando, eu fiz o mesmo com cidades de vocês. Talvez com terremoto, com chuva de pedra, ou alguma outra coisa, algum fenômeno. Os que sobraram foi como um galho seco. Não sei se você já fez isso. Está pegando fogo lá na fogueira, você vai lá e tira um galho, ele quase queima. A gente brincava muito com fogo quando era menino, é engraçado, né? Deus fez isso para despertar o povo. Mas a teologia do Reino do Norte, a teologia deles, era impossível que Deus os tratasse assim. Não, Deus jamais ia fazer isso comigo. Mas Deus está fazendo a mesma coisa, assim como Ele fez com Sodoma e Gomorra. A forma com que Deus destruiu as cidades, tinha que fazer eles pensarem, poxa vida, Deus destruindo as cidades, o povo dele ir para Betel e Gilgal, adorar o bezerro de ouro. Deus está lá causando juízo no meio do povo, e eles estão lá pecando. Eles estão lá oferecendo sacrifício para bezerro. Eles estão lá oferecendo pão com fermento. Vivendo a teologia da prosperidade deles. Pedindo bênção. Senhor, eu só quero bênção, só quero bênção, só quero bênção. Às vezes você está precisando de outra coisa, não de bênção. E nada estava acontecendo. Então Deus fez tudo isso, essas calamidades, para chamar o povo para Ele. Para que o povo se arrependesse. A segunda parte do texto é a cegueira de Israel. Eles eram insensíveis, ignorantes. Em Deuteronômio 28, nós vamos ler esse texto, Bruno, a partir do verso 15. Deus estabeleceu os termos da aliança. Deus falou para eles assim, olha, estou fazendo uma aliança com vocês, eu vou ser o Deus de vocês vão ser meu povo. Mas vocês têm que me obedecer. Essa aliança vai ser sacramentada pelo sacrifício do sangue do cordeiro. A circuncisão, os homens tinham que ser circuncidados ao 8º dia, as crianças. No 8º dia, os homens que já tivessem. E as condições eram, se vocês me obedecerem, eu vou te abençoar com todo tipo de bênção. Você vai ter vitória nos inimigos, colheita farta, bênção material, as suas vacas vão dar muita cria, não vai ter mulher estéril no meio de vocês serão abençoados. Mas, se vocês desobedecerem, verso 15. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje eu lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados. As crias do seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoadas. Em todo lugar que forem, em tudo que fizerem, serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições e confusão e frustração em tudo que fizerem, até que por fim vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor afligirá com pragas, até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes. Praga. Espera aí. Praga ele tinha derramado no povo do Egito. Mas se o povo desobedecesse, Deus ia mandar praga. Quando Deus mandou praga, era para falar assim, opa, espera aí. Está acontecendo um trem muito errado aqui. Eu preciso voltar para Deus. 22. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardente e secas, com ferrugem e mofo, a mesma expressão que ele usa, que ele mandou na plantação. Ferrugem. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. Verso 23.
O céu sobre a sua cabeça será tão duro quanto o bronze. Tem gente que fala assim, eu estou orando, tem até música, que não tem nada a ver. Que fala, eu vou cantar, mas o céu está de bronze. Tem nada a ver, o céu de bronze fala que não entra chuva. Ele está falando que vai secar. Ó. A terra debaixo de vocês vai ficar impenetrável. Uma terra que não entra água. Porque não tem água para entrar, não tem chuva. Verso 24, Bruno, por favor. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a terra. E cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará seus inimigos os derrotarem. Vocês os atacarão em uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Serão um motivo de horror para todos os reinos da terra. E verso 26, o último. Seus cadáveres serão alimentos para as aves do céu, e para animais selvagens não haverá ninguém para enxotá-los. Ó, a mesma coisa que Amós está falando. A mesma coisa. Deus não queria que o povo dele morresse, mas se o povo desobedecesse, o que ia acontecer? Pensa a carniça subindo, e chegando urubu, e chegando bicho. Amós está dizendo, vocês não estão vendo o que Deus está falando? Vocês estão recebendo os castigos da aliança, porque vocês quebraram a lei. Vocês quebraram a aliança. Os judeus tinham que ter percebido que Deus está virado com eles. Em vez de perceber, o que eles estavam fazendo? Culto em Betel e Gilgal, adorando um bezerro de ouro. Tem gente que acha que Deus está fazendo na vida dele, mas ele está vivendo, ele está oferecendo culto pagão, ele está fazendo coisa errada. Nós conhecemos pessoas que ficaram bem financeiramente fazendo coisa errada. Pastor, eu conheço um monte de gente. Um dia a conta chega. O culto deles era voltado para o eu, para a prosperidade, para o ego. Tinha todo tipo de oferta, mas não tinha oferta pela culpa. Não tinha oferta pela transgressão. Não tinha arrependimento. Israel não tinha consciência, eles não se sentiam culpados. Eles não estavam percebendo que eles estavam quebrando as leis. 5 vezes no tempo de Amós, Deus se queixa da cegueira do povo. Verso 6, Bruno. Eu mandei fome, mas nem assim vocês voltaram para mim. Verso 8, Bruno, por favor. Andava de cidade em cidade, procurando água, não tinha, nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Verso 9. Castiguei as plantações, nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Verso 11. Destruí algumas cidades como destruí Sodoma, nem assim vocês voltaram para mim. Apesar de todo castigo e tragédia, vocês não voltaram para mim. Eles tinham que reconhecer que eles tinham quebrado a aliança e renunciar àquela vida e voltar para Deus. Deus estava chamando eles de volta para eles, para uma mudança de vida. Talvez Deus está te dando um monte de chance, como Ele dá para mim. Talvez Deus está te chamando, tem alguma coisa errada no seu casamento, tem coisa errada no seu negócio, tem coisa errada na sua vida. Deus está te chamando, volte para Ele. Eles tinham que ver que o culto que eles estavam fazendo não era para Deus. Deus não estava recebendo. E Deus estava mandando desastre. Você sabe o que é o problema disso aqui? Um negócio chamado de naturalismo. O que é naturalismo? É uma visão do mundo que explica todos os fenômenos de maneira natural. Nossa, mas por que não está chovendo? Não está chovendo porque a ciência explica que é por isso, isso, isso e isso. Será que eu não tenho que pensar que Deus está me chamando para Ele? Aquele dia que você está com muito calor, aquele dia que você está passando por um problema difícil. A gente sabe, hoje a ciência explica, naquele tempo não. A gente sabe a explicação das bactérias. Está todo mundo tentando entender o Covid, até agora ele não entendeu. Aí as pessoas começam a pensar que tudo tem uma causa natural. A culpa é dos chineses. O que nós temos que entender é que até os chineses estão no controle de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Nós temos um problema hoje. O homem tirou a visão de Deus no mundo e ele fica tentando explicar os fatos ao redor. E ele acha que tudo é o acaso. Mas as causas naturais acontece, terremoto, maremoto, pandemia, acontece, mas quem está por trás delas? Não, é ação e reação, é porque eu soltei uma pedra no monte e ela caiu lá embaixo. Não, quem está por trás das leis que Ele mesmo criou? O próprio Deus. Um Deus que governa o mundo através das leis que Ele estabeleceu. Mas eles não estavam prestando atenção.
que ele estava oferecendo um culto falso. Milu, pede para as duas ficarem quietinhas aí. Terceira parte, Deus convoca o povo para o encontro com ele. Imaginou se Deus mandasse um WhatsApp para você, ó, vou te encontrar amanhã cedo. Provavelmente a maioria aqui não ia dormir. E Deus os convoca para um encontro com ele. Verso 12. Portanto, e esse portanto significa, eu tentei 5 vezes, eu trouxe fome, eu arrebentei com a plantação de vocês, eu acabei com a cidade, ainda assim vocês não voltaram para mim. Prepara-se para encontrar seu Deus. Esse encontro aqui não é o do dia do juízo, que todo mundo vai aparecer face a face diante de Deus. Que todos nós temos que estar preparados. Não é esse encontro que ele está falando. Não é um encontro religioso também, como foi no Monte Sinai. Deus falou para Moisés, sobe que eu vou te dar a lei, eu vou te dar as tábuas da lei. E Deus deu para ele. Não era um encontro para fazer aliança, era um encontro para prestar conta da aliança quebrada. Então Deus está dizendo, te prepara, porque agora não tem volta mais, é o castigo. Quando Amós anunciou isso, eles podiam não acreditar, mas anos depois aconteceu. Deus estava vindo se encontrar com eles, mas ele viria no exército dos assírios, nos cavaleiros assírios, se encontrar com o povo em juízo. Então não é um convite para sentar à mesa e falar, vamos trabalhar aqui os assuntos que vão combinar uma rendição. Não! O combinado aqui era outro. Deus falou, eu vou destruir vocês. É uma convocação para ser julgado e condenado. E a sentença ser executada. Aconteceu pouco tempo depois. Mas esse povo não converteu. Você já imaginou? Começa a dar tudo errado na sua vida. Você não vai pensar, poxa, eu preciso ver o que está errado. Já imaginou? Goiás é o único estado do Brasil que não melhorou a queda do índice de pessoas contaminadas nos hospitais. Há uma semana atrás, o mapinha do Brasil lá no jornal, estava tudo com outras cores e Goiás vermelho, só crescendo. Será que Deus não está nos chamando para Ele? E Deus expõe 5 das suas características. Ainda no verso 12, prepara-se para encontrar com o seu Deus. Ele está falando para Israel. Ele é o Deus de Israel. Não os bezerros de ouro que eles estavam adorando. O Senhor prepara que vocês vão encontrar com um Deus de verdade. Não é que esse bezerrinho que vocês estão adorando, não. O Deus com quem você fez aliança. No verso 13 ele fala que ele é o Todo-Poderoso. Pois aquele que formou os montes e agita os ventos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é uma divindade local. Ele não era um Deus dos povos. Baal era o Deus dos montes. Eles falam assim, ó, você não vai encontrar com Baal, você vai encontrar com Deus que criou os montes. Então prepara. Eles iam encontrar com Deus. Terceira característica dele ainda no verso 13. Que revela os seus pensamentos à humanidade. Deus revela os pensamentos à humanidade. Ele fala conosco na consciência, na natureza. Ah, eu conheço uma pessoa da minha família que não tem Deus, eu tenho medo dali para o inferno. Deus fala na consciência dela, o seu papel é pregar o evangelho para ela. Mas Deus fala na consciência e na natureza. E Deus tinha dado a lei para eles. Eles tinham a consciência, a natureza e a lei escrita. Eles tinham as tábuas da lei. Eles sabiam o que eles tinham que fazer. E Deus se apresenta como Deus santo, justo, verdadeiro e que quer que o povo o adore, o respeite e o ame. Ele também é o Deus que transforma a luz do amanhecer em escuridão. Ele transforma a manhã em trevas. Ele transforma a alegria das pessoas em tristeza, se necessário. E a quinta característica que ele fala, ele é o Deus que pisa sobre os lugares altos da terra. Lugares altos da terra eram os montes, onde as pessoas adoravam a Baal, os bezerros, eles adoravam nos santuários, nos montes, e onde eram os castelos e os palácios das vacas de Bazã, das mulheres. O povo ficava só nos montes, porque eles queriam um lugar melhor. E ele fala, eu piso nos lugares altos da terra. Acabando com a soberba da pessoa.
E ele termina falando, prepara-te para encontrar com o seu Deus. O que significa isso? Significa que eles deveriam se humilhar, porque agora não tinha volta, era só castigo. Quando Amós profetizou isso, não tinha mais volta. Se eles tentassem falar agora assim, a gente arrependeu. Ele fala, não, agora não dá tempo mais não. Esse era o juízo da transgressão que eles cometeram. Esse povo transgrediu contra Deus. E Deus agora ia castigá-lo. Então eu quero concluir com algumas lições que a gente aprende com o texto. Primeiro, esse texto nos confronta na nossa mentalidade naturalista de hoje. Nossa mentalidade é muito naturalista. Alguns séculos atrás, através do iluminismo e do racionalismo, o homem chegou à conclusão que ele podia entender tudo. Hoje a ciência está tentando entender tudo. Ah, não, essa pandemia veio porque veio um vento e não sei o quê, e um cara pegou o avião e era italiano e veio para o Brasil. Não. De onde viemos? O que nós somos? Para onde vamos? Eles querem resolver através da razão. Tanto que tiraram o cristianismo das faculdades, tiraram o cristianismo das escolas. Por quê? Porque é mais fácil e mais bíblico eu dizer, Deus criou tudo. Mas o homem começou a tentar entender, colocou Deus para fora, não se acredita em milagres, não se acredita na encarnação de Cristo, não se acredita na ressurreição dos mortos. O homem hoje é naturalista. E ele olha para o mundo e fala, não, isso aí tem uma causa natural. O mundo não precisa de Deus para explicar isso. E essa mentalidade impregnou na sociedade e até na igreja. Impregnou isso na igreja também. Ao ponto das pessoas ficarem indiferentes. Tem uma pandemia, a pessoa prefere ficar isolada e falar, não, eu vou ser cristão aqui do meu jeito, eu não preciso de comunhão, eu não preciso estar com ninguém. Quando se fala em calamidade, desastre, pandemia, até na vida delas, eles falam, não, isso aí é azar, isso aí foi o acaso, ou foi a sorte, ou o karma, né? Antigamente o povo falava. Eu não estou dizendo que nós sempre saberemos o que Deus tem como propósito. Por exemplo, você está com um resfriado. Eu estou com um resfriado. O que será que Deus está falando? Mas você tem que entender que Deus está por trás até desse resfriado. É o que a Bíblia diz. Os nossos fios de cabelo estão contados. Um pássaro não pousa na terra sem a vontade de Deus. Então essa visão naturalista impede o cristão de acreditar em oração. Não, tu tem uma casa, então não precisa orar não. Deus já escolheu todo mundo, Ele que salva quem Ele quer, então eu não preciso orar pelas pessoas, nem pregar. Essa é a visão naturalista que nós podemos ter. De acreditar que não existe um Deus que intervém. Um Deus que age através das circunstâncias. Mas a gente percebe Deus interferindo na natureza. E essa mentalidade materialista e ateísta acaba roubando o tema central de todas as coisas. O que é o tema central da Bíblia? Deus criou todas as coisas, governa segundo o seu propósito, e Ele está de trás por toda dor de cabecinha que você tem. Até mesmo aquela que você comeu um trem errado ontem e hoje deu dor de cabeça. É claro que eu não vou pensar, esse copo aqui caiu. O que Deus está querendo falar comigo? Não é isso não. O meu menino não dormiu. O que Deus está querendo falar comigo? Não. Nós não vamos conseguir discernir o propósito secreto de Deus. Não vamos. Mas eu preciso ficar alerta por cada coisa que acontece no mundo. Na minha família. Essa pandemia, Deus está chamando as pessoas para Ele. Aquelas que são dele. Não tem como não enxergar isso. Mas qual deveria ser a minha reação diante de qualquer coisa que acontece? Gratidão? Arrependimento? Aprendizado? Mudança de curso? Por que eu estou falando isso? Tem famílias que às vezes falam assim, nossa, mas está difícil demais. Meu filho nasceu, mas ele não dorme. É tão complicado isso. O que Deus está ensinando? Primeiro, talvez Ele está te fazendo olhar com gratidão. Porque você teve um filho. E tem pessoas que lutam tanto para ter e não conseguem. Deus é quem abre a madre. Por que casais que casam certinho, fazem tudo certinho,
não tem um filho, e às vezes uma menina é estuprada na rua e engravida. E nasce um bebê saudável. Será que eu preciso olhar com gratidão? Será que eu preciso olhar com arrependimento? Com aprendizado? Procurar entender a vontade de Deus, sempre usando sabedoria e discernimento. Como nós precisamos pedir isso para Deus? Segunda lição. Deus com frequência usa os males dessa vida para nos alertar dos nossos maus caminhos e nos chamar para o arrependimento. Hoje não é culto de ceia, mas sempre no culto de ceia eu preciso me examinar, e todos os dias eu preciso me examinar também. Já que Deus costuma usar a dor e o sofrimento para nos alertar, o que será que essa doença representa na minha vida? Tem gente que só volta para Deus porque ficou doente, gente. Só volta para Deus porque o casamento está acabando. Será que não é Deus chamando? Só volta para Deus porque o filho ficou doente ou está dando trabalho, agora que só quer sair, quer passear, não respeita os pais. Agora eu preciso orar mais. Vou acordar de madrugada para orar. Gente, não faz diferença nenhuma acordar de madrugada, orar de dia ou de noite é a mesma coisa, né, gente? A Bíblia diz que Deus não dorme. Ele está o tempo todo te ouvindo. Um dia a pessoa falou assim, mas de madrugada é melhor, a linha está desocupada. Deixa eu falar, a população do Oriente, que está do outro lado do mundo, é muito maior do que a nossa. Então a linha não está desocupada, não. O que essa minha perda de emprego quer me ensinar? O que esse problema na minha empresa quer me ensinar? Será que Deus está querendo dizer algo com isso? Não é que sempre a gente vai ter um propósito. Mas pelo menos a Bíblia requer que estejamos ao fato que não existe acaso. Tem um Deus que governa tudo. Até quando todo mundo fica doente, tem um Deus governando tudo. É isso que eu preciso entender. Eu tenho que estar atento em oração e conhecer a palavra de Deus, para saber o que Ele está falando. Terceira lição. O que mais me choca no texto, esse texto é rico demais, é a paciência de Deus. Olha quanto tempo demorou para Deus falar assim, basta, agora eu vou castigar vocês. Ele mandou Amós, Ele mandou Joel, Ele mandou Elias, Ele mandou Eliseu. Passaram todos os desastres, além dos profetas. E o texto lá no comecinho de Amós fala, porque pecaram repetidamente, eu não vou deixar de castigar vocês. Eu não vou permitir que você continue vivendo a vida do jeito que você quer. Deus está sempre chamando os dele para Ele. Você não pode viver a vida do jeito que você quer. Vai ter uma hora que você vai se encontrar comigo. Eu vou vir para um acerto de contas. Quarta lição, já estou caminhando para o final. A gente está diante de um episódio da Bíblia, mais um, que Deus chama pecadores ao arrependimento. E eles resistem ao chamado. Ele chamou o povo ao arrependimento, pelos profetas, pelas catástrofes. Essa chamada externa aconteceu, mas eles não ouviram. Assim acontece com muita gente. Poxa, cresceu na família cristã, ouviu o evangelho, foi bonitinho e tal, foi para a igreja, participou. Veio doença, tragédia, desastre, mesmo assim a pessoa continua endurecida. Ele não arrepende dos maus caminhos. Ele não percebe que a vida dele está errada, que ela tem que se voltar para Deus. Mas quando Deus chama internamente a pessoa, aí não tem volta. Por isso que a nossa oração para os nossos filhos tem que ser: Deus, convence o coração deles. Salva os nossos filhos. No meio da nação, ainda tinha gente que se converteu. Tem sempre um remanescente fiel, que a gente vê Paulo falando lá em Romanos. Sempre. Quando Deus chama no coração, a chave vira. Se você está aqui hoje, ouvindo a palavra, fala assim: realmente, cara, eu converti. A minha vida mudou nisso, nisso, nisso e nisso. Foi Deus quem chamou você. Não foi você que escolheu Ele. Foi Ele que te escolheu. A chamada dele é eficaz, direta. Ela convence o seu coração. Se você converteu é porque Deus chamou você, não é porque você decidiu. E mesmo Deus, esse Deus que está por trás de todas essas catástrofes, Ele que atrai você. Ele conquista você e você se entrega voluntariamente. Você pode pensar que foi você que se entregou, mas foi Ele que te convenceu. Porque no final a glória é toda dele. Quinto, somente por conta da intercessão de Jesus é que nós podemos ter acesso a isso. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu,
está sentado à direita de Deus Pai e está intercedendo por mim e por você. Pensar que o Todo-Poderoso, que estava na criação de tudo, que salvou aqueles que creem, está orando por mim. Isso tem que nos fazer orar mais. Isso tem que nos fazer nos render. Se você está quebrantado e arrependido, não é porque você decidiu, não é por causa da sinceridade do seu coração. Seu coração é igual ao do povo de Israel. Não converte apesar dos avisos. Se ele não converteu o seu coração, por isso que é pela graça que ele nos chama. Ele usou um amigo, ele usou o evangelho, ele usou um parente, ele usou um sermão, um áudio, Deus falou ao seu coração e conquistou. Por isso que toda a glória no final é dele. João, vem vindo para cá, por favor. Talvez hoje você pode ouvir isso e Deus pode estar gritando, olha para a sua vida. O que está acontecendo na sua vida? Você já procurou entender o propósito das coisas? Talvez seu relacionamento com seus filhos está horrível, no casamento está ruim. Talvez você tenha que fazer um exame na sua vida, das circunstâncias. Tem gente que acha que Deus existe para satisfazer as vontades dele. Ah, Deus existe para o meu prazer. Ele é misericordioso. Mas Deus é bom. Ele está olhando para nós. Ele não existe para o nosso prazer. Nós é que existimos para glorificar. E por último, você que está passando por calamidade, tragédia, doença. Se você hoje está me ouvindo ou está aqui conosco, que está com o coração carregado, problema financeiro, Deus usa tudo isso para te levar para pertinho dele. Deus está sempre nos conduzindo para perto dele. Ah, mas eu estou passando um momento muito difícil, eu perdi uma pessoa que eu amava. Não quer dizer que ele não te ama. Muito pelo contrário. Porque ele nos ama, ele não nos deixa andando no caminho errado. Aqueles que são dele, ele atrai para ele. E com frequência, por conta da dureza do nosso coração, ele fala mais alto. Então que hoje seja um dia marcado pela mudança na sua vida. Deus possa mudar aquilo que está errado. Que Ele pode estar dizendo hoje para você, prepara-se para encontrar com o seu Deus. Você está preparado? Acho que ninguém está. Você está mandando preparar, nós precisamos nos preparar. Amém? Fique de pé no seu lugar, por favor. Vamos orar. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Senhor Jesus, nos colocamos diante da sua presença, fazendo uma análise, olhando para a nossa vida. Se coisas ruins têm acontecido, sempre há um propósito, porque o Senhor está governando tudo isso. Não é que o Senhor mandou o mal pela maldade, nós quebramos a aliança. Nosso ancestral Adão quebrou a aliança, e como isso nós temos a consequência do pecado. Tantas coisas ruins têm acontecido, algumas que nós temos semeado e colhido. Mas Pai, em nome de Jesus, nós nos examinamos, porque sabemos que o Senhor está nos chamando para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar totalmente. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar de corpo, de alma, de essência. Convence o nosso coração, Espírito Santo. Deus, tem pessoas aqui, ou nos ouvindo pela internet, ou ouvirão, que estão vivendo uma vida de pecado, mas tem que abandonar. Talvez estão numa igreja por conveniência, porque lá só se fala de prosperidade. Deus, que elas abandonem esse culto pagão, se arrependam
arrependam, sejam salvas. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver, Senhor, de acordo com o Senhor. Tem coisas na nossa vida que a gente sabe que precisa mudar, Senhor, sem o Senhor nós não conseguimos. Quantas pessoas tentam abandonar vícios e não conseguem? Quantas pessoas tentam se afastar de um pecado íntimo e não conseguem? Só o Senhor pode convencê-los. Traz arrependimento, Senhor. Traz arrependimento, Senhor. Talvez o Senhor está enviando calamidades, essa pandemia que nós estamos vivendo, para nos alertar de que nós somos todos pecadores e precisamos da sua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tira a cegueira dos nossos olhos. Que nós estejamos preparados para encontrar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a olhar as doenças. Ajuda-nos a olhar as perdas como um chamado, como um grito do Senhor para que nós nos voltemos para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje para todo sempre. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. Entramos no mês de agosto, a rotina está voltando na loucura normal, mas não deixe de ler a sua palavra, não deixe de orar, não deixe de jejuar. Tenha pelo menos um dia da semana de jejum. Sua carne fica quebrantada. Eu não consigo fazer jejum. Faz jejum de uma coisa que você gosta, que você consegue tirar no momento. Em nome de Jesus você vai conseguir. Ali na porta vocês vão ver, tem uns marcadores de Bíblia que eu ganhei da igreja de um amigo nosso, que tem a leitura da Bíblia anual. Se você quiser pegar, pode pegar um de cada. Tem ali mês de janeiro, fevereiro. Só faltou o mês de agosto, justo o mês que nós estamos. Mas eu vou trazer depois, você vai poder pegar depois. Mas os marcadores de Bíblia estão ali. Pega esse marcador, vai lendo as passagens lá, vai marcando. Você vai conseguir ler a Bíblia toda. Se você acelerar um pouquinho, você termina até o final do ano. Então se organize para você fazer isso também. Amém, irmãos? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Essa terça-feira eu não estive. Eu tive um compromisso, cheguei muito tarde, não gravei a live. Mas essa terça-feira estarei com os irmãos às 19 horas, se Deus assim permitir. Falei. Bom dia, bom dia. Bom dia para quem está em casa. Galera, você que tem aí de 0 a 100 anos, queria fazer um convite para você, todos os sábados, Conexão Jovem. E pode gritar, gente, se vocês quiserem, pode. Galera da Conexão Jovem pode gritar. E engraçado, o pastor falando agora aqui no final sobre questão de jejum. Esse mês agora nós estamos com o tema, o tripé, que é a leitura da palavra, jejum e oração. Então, queria estender o convite a vocês para estar aqui com a gente. Caso você não possa vir, que você esteja lendo a sua Bíblia em casa. Já entramos em Marcos, né? 3 capítulos por dia é muito pouco, gente, é muito pouco. Então, que você tenha esse hábito de leitura da palavra. E essa semana, ontem foi falado sobre o jejum. E essa semana a Conexão Jovem estará fazendo jejum, tirando uma refeição. Então eu abro para vocês também, que vocês possam estar aí fazendo o jejum. Wellington, eu vou tirar a televisão, vou tirar... Gente, não é jejum, viu? É um propósito. Se você quiser ficar sem televisão, aí é um propósito. Vai ser muito bom, que no momento que você está lá assistindo televisão, no celular, você vai estar orando, você vai estar lendo a Bíblia. Então, tire uma refeição, faça um jejum. E semana que vem vamos estar falando, sábado que vem, sobre a leitura da palavra. Então, que você possa ter esse hábito na sua vida também. Tá bom? A refeição da madrugada não, gente. A não ser que você trabalhe de madrugada, né? Então, um abraço, excelente domingo para todos. Sábado que vem, conto com vocês. E até mais. Estamos encerrados.